noite. Hoje, na Live X da Questão, teremos ela, Lorena Liz, abordando a questão da transexualidade, identidade de gênero e esse processo, né? Ed chegando, Ana Socorro, mutucando. Vamos chegar, pode ficar aqui na live, estou esperando só. A Lorena já tá aqui, deixa eu só chamar ela. Ui, tô pra trás. Como é que vira esse aqui? Virei. Vira pra ti a câmera. Isso! Plena! Eu vou já colocar aqui o tema da live. Olha, as pessoas, teus amigos chegando aqui na live, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindo, vai. Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo, Vitor. Vai falando aí, Cancún. Vai falando aí, faz? ó. É Lili. Como é que faz pra mandar outros? Aqui, bicha. Me ajuda aí, mamãe. Aí você é só enviar. Menos pra mim, né? Que eu já estou na live. Já tá na live, né? Tá, tu tá online. Tá, tô mandando aqui pro povo. Vai colocando. Gente, tem uma setinha que parece uma asinha de avião. Aí você envia no direct pros teus amigos. Quem tá na live também, envia para as amigas para ir entrando. Ó, Mica. Eu vou colocar aqui o tema da live. Tá? Bem-vindo, Micaele. Saudade. Oi, Fabrício, tudo bem? Oi, Kellyanne. O pessoal tá entrando mesmo. É isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ariel, meu amor, tudo bem? Oi, Carol. Oi, Diomar. Obrigada por estar participando, gente, dessa live. Eu tô muito, muito ansiosa, ao mesmo tempo nervosa. Espero conseguir passar o que eu quero passar para vocês aqui. Oi, meu anjo. Oi. Ai, gente, eu escrevi errado. Eu tô escrevendo aqui o tema e apertei sem querer. Eu vi o transu ali. Foi eu. Eu tô escrevendo novamente, desculpa. Acontece. Thierry, obrigada por estar aqui. Olha quem tá aí, a Agatha Fontini, adoro. Será que você vai ter dancinha da Agatha hoje? Não tem não. Acho que não. Né, quem sabe? Oh, obrigada, meu anjo. Bem, ó, gente, obrigada por quem tá entrando, tá participando, tá? Sejam bem-vindos. Espero. Eu formulei o que eu vou falar para não ser nada assim tão maçante, mas que seja útil para vocês entenderem o que eu quero passar. E aí? Espera entrar mais gente pra gente poder começar, Dai? Vai conversando, só um minuto. Estou só pensando aqui o tema, colocando o nome, tudinho certinho. Uhum. Então, você acha que eu já posso começar alguma coisa ou não? Gente, boa noite, maravilhindas e maravilhindos. É porque você realmente decidiu ser uma mulher trans, isso. E dizer assim, é um prazer enorme te receber, Lorena. Eu quero agradecer a Ed Pontini pela indicação, pela aproximação, porque foi ele que nos conectou. E, primeiramente, quero agradecer a Ed, né, por esta parceria e por ter me apresentado a você virtualmente. A Lorena Liz, ela é acadêmica de letras espanhol, ela escreve poesias e ela é uma mulher que vai falar dessa experiência aqui
para nós. Você que está acompanhando a live, pode fazer comentários, perguntas. Eu me chamo Dayana Roberta. Faço as lives X da questão de segunda a segunda. Se você também está na live, deseja participar abordando algum tema, quer seja poesia, quer falar, fazer alguma abordagem, fala comigo no direct para a gente fazer esse planejamento na agenda e você vai ser a próxima ou o próximo convidado da live. Dizer que quero que tu poetizes a tua vida numa experiência de luta. É com você, Lorena Liz. A palavra é sua. Obrigada, meu anjo. Obrigada pela apresentação. Ó, para quem não me conhece, eu me chamo Lorena Liz. Tenho 29 anos. No momento atual, eu tranquei a faculdade, mas eu sou graduanda em Letras Português e Espanhol na Universidade Federal, do Triângulo Mineiro, o FTM. E um dos maiores objetivos aqui dessa live vai ser falar sobre o meu processo de transição. E a questão da identidade, de se reconhecer como mulher, e mulher transexual na nossa sociedade, certo? Então, eu vou começar... Uma introdução do que eu quero falar. Ela perguntou por que você realmente decidiu. Ela falou assim, por que você realmente decidiu ser uma mulher trans? Então, desde pequena, eu me identificava como mulher. Mas só que o processo para aceitação, para você se reconhecer como mulher trans, assim, como uma pessoa transgênera, é bem complexo, porque a gente pensa muito no que a sociedade vai falar ou vai agir da nossa forma de ser, porque a transexualidade é um processo de mudança. Então, o que vai mudar é a aparência, o que vai mudar é totalmente a pessoa que conheceram antes. Então, por isso que realmente é difícil aceitar a transexualidade nesse sentido. No meu caso, eu assumi com 29 anos, e ainda tenho 29 anos, né? Esse ano eu faço 30. E quando deu como eu posso dizer, o processo, assim, para aceitar a transição foi no meio do ano, que eu já estava cansada de uma vida que eu não conseguia me identificar. Eu já não me identificava como gay, sendo que eu achava que, assumindo que era gay, eu assumia quem eu era. E eu me perdi nesse tempo todo, fingindo uma coisa que eu não era. Então, esses 5 anos que antecedem a minha idade agora, 29 anos, foram bem difíceis para mim, porque eu comecei a me descuidar, eu não gostava de que eu via no espelho. E ao mesmo tempo eu não queria aceitar que eu era uma pessoa transexual. Então foi anos difícil para mim, na minha questão como pessoa, de como lidar com as pessoas, porque eu tinha perdido a minha identidade, tinha perdido quem eu era. E no meio do ano passado, eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre tudo que já tinha acontecido comigo. E eu comecei a lembrar coisas da minha infância, de como eu me comportava, de como eu queria ser, as coisas que eu tinha vontade, como eu sempre tive vontade de ter seios e como eu gostava de ser tratada no feminino, como eu gostava de usar o feminino. Como teve época que eu usava muito o termo pessoa antes de falar alguma coisa para poder usar o feminino. Então foi essas pequenas coisas que foram me levando a ver que eu estava enganada com quem eu achava que eu era. E foi quando eu falei, eu vou assumir que eu sou uma pessoa transexual, eu não sou gay. E foi aí o ponto. Mas foi um processozinho lento, que tipo, desde julho até final de setembro, que foi quando eu comecei a realmente vestir de menina. Eu lembro que a primeira vez que eu me vesti de menina, e eu olhei no espelho, eu tava bem acima do peso. Eu sempre reclamava a questão do peso, sempre, sempre. E quando eu olhei aquela feição, aquela primeira peruca, eu olhava assim, eu falava, gente, é uma outra pessoa. E eu gostava do que eu via. Mesmo com roupa emprestada, que às vezes estava muito apertada em mim, porque eu estava muito gorda. Enfim, aí eu falava, essa pessoa que eu quero ser. Aí comecei, final de semana, a me vestir de menina. E isso era uma sensação maravilhosa. Toda vez que eu me vestia de menina, durante a semana eu ficava louca pra chegar ao final de semana pra poder me vestir de menina. Aí comecei a me vestir só finais de semana, depois eu comecei a me vestir durante a semana, depois eu comecei a querer investir mais vezes e também um pouco
a questão, quando eu contei pra minha mãe sobre sobre a minha condição, foi um pouco chato o que ela falou na época. Eu, assim, ao mesmo tempo, eu tava me preparando pra isso, mas nunca é fácil ouvir da nossa mãe, né? As coisas que a gente ouve quando com o que eles não entendem. Então eu entrei em depressão. Uma pessoa que eu achava que seria muito importante na minha construção como mulher, porque por ser trans também, ela não me ajudou, ela me fez foi mal. Então minha depressão ficou bem mais forte. E graças a Deus eu saí daquela situação que eu tava. E hoje eu tô construindo a mulher que eu quero ser e a mulher, enfim, que eu vou ser. Então, gente, eu já falei um bocado de coisa, né? Mas eu vou. Hã? Lorena, deixa eu só fazer um comentário aqui, por gentileza. A Mica, Aham. ela está perguntando, ela está pedindo para te falar um pouco da tua infância e como foi essa relação da tua família, né, e a sociedade. Para tu falar um pouquinho, né, fazer esse recorte. Aí tu vai fazendo essa linha do tempo, né, da tua Aham. trajetória, dessa construção da tua identidade, desse teu olhar enquanto mulher, né, diante disso tudo, de todo o processo. A nossa secretária de Estado da Mulher, Ana do Gás, está aqui. Um abraço, né, a toda Um a equipe abraço, também Ana. do Temor. A, quem mais está aqui? Gente, todas as pessoas estão aqui, cada uma e cada um. Eu vou falar aqui algumas pessoas. A Ângela Guimarães também aqui presente. Ana Socorro, que é professora da UFMA. Várias pessoas, os teus amigos, as tuas amigas, os meus amigos, as minhas amigas que estão aqui na live. O nosso muito obrigada por acompanhar e conhecer a história e a trajetória de vida de Lorena Liz, que ela é de Teresina, do Piauí, lá em Teresina, Piauí, mas está morando em Uberaba, Minas Gerais. Ela é uma nordestina contando a sua história aqui na live X da Questão. Então, pegando a questão da Micaela, que fez parte da minha infância, né? Uma pessoa maravilhosa. Então, Micaela, quando eu volto à questão da minha infância, quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, eu me via como uma menina. Então, tal que eu tinha dificuldade de fazer coisas que os meninos faziam, porque eu não gostava, eu não me identificava. Então, eu me via como menina. Ao mesmo tempo, a sociedade, ela me empurrava para as coisas de menino, tipo, você só pode brincar com aquilo, você não pode brincar disso, você não pode ter uma boneca. Então, a gente é orientado pelos nossos pais ao que tem, o que é certo para o menino, o que é certo para a menina. Só que eu era muito delicada, muito muito meiga, muito sentimental, uma coisa que eu era muito chorando, muito bobinha para essas coisas. Então, eu tive que aprender que eu não era menina, dificilmente no sentido como começou a minha adolescência. Que as mudanças no corpo começaram a ficar diferente do que eu imaginava que seria para mim. Então, foi um processo difícil. Eu lembro que eu, eu coloquei na minha cabeça que eu não era mulher. Eu tinha que colocar aquilo na minha cabeça que eu não era mulher. Até então, eu não conhecia o que era transexualidade, o que realmente era a transexualidade. E passei pela adolescência. Então, eu acho que o mais próximo de. Sim, pra mim, o que era mais próximo era a homossexualidade, no sentido de conhecer outros gays e meus amigos de infância serem gays. Então, foi aonde eu falei: eu sou gay porque eu gosto de homem. Então, eu via nessa lógica. Só que decorrer da minha vida, eu lembro quando eu assumi pra minha mãe com 17 anos que eu era gay, ela pegou e falou assim pra mim: eu só não quero que você se vista de mulher. Isso pra mim é tão marcante hoje que é algo que eu acho que ela sempre soube, entendeu? Ela sempre soube que eu era uma menina. Aí eu levei isso comigo, decorrer depois que eu fiz meu 18, 19, 20. Só que eu não era feliz, infelizmente eu não era feliz, não era. Eu não cuidava de mim. Sabe quando você coloca tudo de lado e tudo de lado é a sua vida, é você? Era assim como eu me sentia antes de ser a Lorena.
Eu acho que a coisa mais incrível pra mim foi quando eu olhei no espelho e falei que eu tô em construção. Eu me sentia muito fragmentada. Então, eu tô começando a juntar cada pecinha. E é isso que é importante pra mim hoje. É esse processo de construção da mulher que eu quero ser, da mulher que eu quero me tornar. E da pessoa diferente que eu tô colocando no mundo. Eu lembro que eu sempre falava dele e dela. Sempre falava do menino e da menina no começo da transição. E hoje não existe mais o ele. Eu sei que eu não posso negar quem eu já fui, mas hoje eu gosto de quem eu sou. E quem eu sou é a identidade que eu procuro. Então, entrando nessa questão da identidade, eu queria explicar pra vocês isso. As pessoas hoje em dia não entendem a questão da identidade de gênero, que não tem relação com orientação sexual, que são coisas diferentes. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente fala como a pessoa se vê, como ela se enxerga no mundo, o que ela vê que é. Então a gente pega e olha, eu me vejo como mulher, mas eu não nasci uma mulher biologicamente, mas eu me vejo como mulher. E o processo da transformação, o processo de mudar, é que nos dá isso. Não ter nascido biologicamente uma mulher, eu não vou saber exatamente tudo que uma mulher cisgênero passa ou sente. Mas, pelo processo hormonal, eu consigo sentir algumas coisas, como as famosas TPM. Mas, dentro da minha cabeça, dentro do meu ser, eu sempre me vi uma mulher. Então, eu só tô deixando pra fora, sabe? Eu sempre fui uma criança muito afeminada, eu sempre fui muito feminina. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que era muito difícil forçar minha voz, ficar fazendo uma voz mais grossa. Sempre tive voz feminina, então as pessoas sempre falavam, engrossa sua voz, fala que nem homem. E hoje em dia, eu falar da forma que eu quero falar, tipo assim, não que eu quero, a forma que eu realmente sempre falei, é muito bom. Eu já me perdi de novo, né, Daiane? Não, não se perdeu, não. Pode continuar. E eu vou aproveitar, deixa, só para fazer a pergunta do Ediomar Mello, creio que sim, que ele está fazendo sobre o trabalho. Como É, relação. qual é a reação das pessoas de modo geral? Eu, eu acho que seja com relação a ser mulher trans. Como é a tua inserção no mundo do trabalho? Ah, então, eu vou falar. Ai, que fofo, de amar. Já moramos juntos, mas não era casada, não. Mas então, obrigada, gente. Diomar, eu achei que seria mais difícil assumir para as pessoas quem eu sou hoje. Eu não vou mentir que eu sempre tive medo de chacota, sempre tive medo das pessoas me ridicularizar. E isso foi uma das coisas que me fizeram demorar muito a assumir minha transexualidade. Foi o medo da chacota e da ridicularização. No trabalho, graças a Deus, até agora eu nunca senti nenhum tipo de transfobia. Ninguém, tipo assim, diretamente me ofendeu. E tem pessoas que olham pra mim com dúvida se sou ou não sou uma menina trans. Tocando nesse assunto sobre sobre a questão das pessoas ficarem em dúvida, tipo assim, lógico, eu assumo minha identidade de mulher transexual, mas tem muitas meninas que são trans que elas, quando são passável, né, que é o termo usado para meninas que não têm muita aparência masculina, que passam como mulher cis, pra gente é assim, faz um pouco legal pelo fato dos olhares das pessoas pra gente, nesse sentido de, nossa, é trans. Aí fica olhando diferente, como se a gente fosse um bicho, algo exótico, sei lá. Ou quando não olha com olhar de desprezo, né? Então, o legal do ser passável é isso, é de você não sofrer tanto preconceito direto, assim, cara a cara, né? Direto, direto. Mas o meu tá sendo tranquilo por enquanto. Ainda não passei nada assim tão constrangedor ainda por ser uma mulher trans aqui em Uberaba. Não sei se seria a mesma coisa em Teresina, de onde eu sou. E só para focar, como eu falou, questão do meu trabalho.
eu fui bem aceita. No primeiro dia eu fui de menininho, porque eu achava que eu tinha que forçar isso. Mas graças a Deus, quando eu assumi que eu era trans, eles me deram o maior apoio da forma que eu sou. Então, eu tô muito feliz e me sentindo realizada de estar indo como eu sou pro trabalho. A Agatha fez uma pergunta assim: o que você diria para seus amigos que tentaram te abafar, como Lorena? Então, eu tive essa. A Agatha tocou num assunto bem interessante, né? Eu tive certo abafamento de algumas amizades, assim, que me comparava muito com o meu outro eu. No sentido de, ai, que a Lorena é mais chata, que a Lorena é mais isso, que a Lorena é aquilo. E que sentiam falta dessa outra pessoa. Então, ou falavam que eu ia ficar feia de menina. Então, eu tive essas experiências, claro. Mas eu tô mostrando pra eles que eu não tô da forma que eles imaginavam que eu ia estar. E que essa nova identidade é a que eu quero, é que eu vou assumir pra mim. Eu vou ser essa mulher desse jeito. Eu preciso ser. Nós sabemos muito bem como é a sociedade nesse sentido. Ser mulher, mulher cisgênero, negra na sociedade já é difícil. Imagina uma mulher trans negra na sociedade. Se eu não saber me impor, não que eu tenha que me acomodar ou seguir padrões da sociedade. Mas tem coisas que nós, mulheres, sabemos que a gente precisa fazer e passar para que a gente consiga realmente conviver na sociedade que a gente está. E são coisas que eu acho que é importante para qualquer mulher se impor em algumas situações ou se recatar em outras. Não porque a sociedade machista nos faz fazer isso. É para o nosso próprio bem mesmo, para parar de ouvir besteira, de ouvir pessoas falando idiotice. A gente agora eu tô perdida. Mas você vai ler mais alguma pergunta? Ou quer que eu fale sobre o assunto? Vou sim, vou fazer aqui a leitura dos comentários para quem está chegando, boa noite. Boa noite, gente. O Diomar, ele comenta assim, sua felicidade é a nossa. Mica tá dizendo linda, as pessoas estão te mandando, estão acenando. O Ariel comenta, passibilidade, infelizmente, é a segurança. Isso que tu Infelizmente. acabaste de falar. Marlete, Ariel, boa noite. a Ariel, ela se assumiu trans um pouco tempo depois de mim. Ela também é graduanda de letras. Ah, Só que ela é desculpa, do Ariel, SESI, né? tá? E ela tá passando esse processo também agora. Então, é uma amizade, tipo, além de a gente ter a mesma realidade de ser trans e estar tá numa universidade, que é uma coisa bem difícil para classe trans, né, nesse sentido. Ela tá falando, pedindo para falar sobre a sexualidade trans, né? Então, E voltando à questão da identidade para vocês. Oi, Mariel, oi, prima, bem-vinda. Voltando à questão da identidade, como eu estava falando para vocês, a identidade de gênero é totalmente diferente de orientação sexual. Então, o processo, o que vai diferenciar a questão da identidade de gênero são os cisgêneros e os transexuais. Os transexuais, que eu vou falar da minha condição, são pessoas que nascem biologicamente a um sexo ao qual eles não se identificam. O meu caso, como uma mulher trans, eu nasci biologicamente no sexo masculino, mas eu me vejo e me identifico ao sexo feminino. O homem trans nasce biologicamente no sexo feminino, mas se vê se reconhece no sexo masculino. Então, essa diferença da transexualidade ou dos transgêneros em relação aos cisgêneros. Os cisgêneros, que é um termo novo e que poucas pessoas conhecem, se refere às pessoas que nascem biologicamente ao sexo ao qual eles se identificam. Eu vou dar o exemplo da minha amiga Dai. Ela é mulher cisgênero, porque ela nasceu biologicamente ao sexo feminino e se vê que se identifica com o sexo feminino. O caso de um homem cis, ele nasce biologicamente no sexo feminino e se vê no sexo feminino. Agora eu vou falar uma coisa que é bem interessante, que as pessoas fixam na cabeça para poder diferenciar. Muitas pessoas nos comparam com os homens gays. Homem gay,
ele é cisgênero, ele não é transexual. Então essa é a grande diferença entre nós. Porque muitas pessoas falam que nós somos homem que se veste de mulher, ou é um gay bem afeminado que tá se vestindo de mulher, e são coisas completamente diferentes. É uma falta de respeito à nossa identidade. Então, o homem gay, ele é cisgênero. Por que ele é cisgênero? Ele se vê como homem. A orientação sexual dele que vai mudar. Essa é a grande diferença da questão da identidade de gênero. E sobre a sexualidade, como a minha amiga está querendo falar, porque dentro da transexualidade, como dentro do cisgênero, existe a orientação sexual. Tanto os cisgêneros podem ser hétero, podem ser bi, como podem ser gay e lésbica. Na mesma coisa acontece com os transgêneros. Eles podem ser gay, bi, hétero e lésbica. Então, muitos se assustam quando falam, ai, mas ela é transexual, ela se virou uma mulher e agora se relaciona com mulher. Mas, gente, a identidade de gênero dela não coincidia com o que ela se identificava, mas a orientação sexual dela é outra. Então, é confuso para algumas pessoas, é. Mas eu faço parte da maioria. A maioria das trans são heterossexuais. Aí é outro susto. Como assim? Ela é heterossexual. Sim, eu sou heterossexual. Porque eu me relaciono somente com homens e homens cis. E também que eu tô desenvolvendo os homens trans também. Porque são homens também, né? Por que não me relacionaria com homem trans? Aí tem um caso que a minha amiga tá falando aí, as mulheres trans que são bi, né? Também existe. E existem, né, Ariel? Ariel, né? Ela, ela focou num ponto importante. Alessandro, te fiz um convite para tu participar da live, viu? Olha lá teu direct. Meu irmão também entrou aqui na live, meu irmão que é músico. Ah, seu irmão. Bem-vindo, Alessandro. A Rosiane falou aqui, né? Te admiro muito, nega, você é uma mulher linda. Muito obrigada, meu anjo. Então, aí agora só voltando. é, a nossa amiga Agatha fez uma pergunta ali pra cima, né? Ela tá querendo saber a resposta. Ó, só um minuto, deixa eu... A amiga tá dizendo que foi uma aula, tá sendo uma aula para ela. A nossa cantora Gisele Padilha, cantora maranhense, também está participando da live. Bem-vinda, gente. Ó, a Agatha pergunta: o que Lorena falaria para as amizades sobre o que você quer realmente? Olha, o que eu falaria para minhas amizades, o que eu quero realmente é ser essa mulher que eu tô me construindo. Eu só peço respeito, que vocês aceitem que essas mudanças são pro meu próprio bem. E são mudanças que estão me fazendo bem. Que estão me fazendo ser uma pessoa melhor. E que por mais que eu tenha matado o amigo de vocês, porque eu fiz isso, assassinei ele. A essência é a mesma. Eu só mudei coisas que pra mim não faziam mais sentido. Não vou cantar não, Gustavo. É. Esse povo inventa. Mas é isso que eu falaria, entendeu? Eu falaria isso, que eu acho. Eu não vou mentir que eu tô adorando conhecer novas amizades, porque tô conhecendo a Lorena e não o falecido. Desculpa, gente. É tão bom que as pessoas me cantam. Olha, gente, pedi pra. Não fala mais dele como falecido, tem que falar como meu amigo imaginário. Tá, eu não vou chamar ele de falecido, eu vou chamar do meu amigo imaginário que já fugiu do meu imaginário. Ai, obrigado, Anderson. Olha, o povo tá achando que. Gente, que é uma live. Aqui não é live de cantar, não. Pode contar sim, gente, deixa eu só explicar. A live também
trata assunto sério, com uma abordagem leve, descontraída. Essa é a proposta. É um projeto da quarentena, né? Trazendo convidadas, convidados. Então, tem o direito de recitar uma poesia, cantar, porque tu estás falando das tuas experiências. Então, as experiências, elas são tuas, elas passam pelo teu corpo, pela tua memória, pela tua fala. Então, pelo teu canto. Então, se as pessoas estão pedindo para tu cantar, por que não cantar e Por que cantar? não Lorena cantar, Lins, né? nessa Olha, live, que tu falas da tua identidade. gente, tipo assim, se for pra cantar mesmo a música, vai ser forró das antigas, porque eu me inspirava na voz das mulheres que cantavam naquela geração e, tipo assim, era uma inspiração e a questão da voz delas eu amava, eu admirava a voz delas. Então, Mas tem que cantar o que se, a Agatha pediu, viu? se for pra cantar, eu vou cantar uma música. Em espanhol. Não, em espanhol não. Eu vou cantar uma música Sim, de forró. Não, posso cantar uma de espanhol, porque, lógico, eu sou RBD, né? Mas Não, não quero, não gosto. vai sim. Eu vou ter que ficar na minha cama. Gente, eu tô sendo ameaçada aqui. Mas olha, eu vou dar uma palhinha. Não reparem na voz, tá? Gente, pelo amor de Você tira Deus. minha garganta irritada. Eu melhorei da garganta esses dias, então eu vou dar uma palhinha de uma música que eu gosto muito, que se chama Menino Sem Juízo, da banda Mastros com Leite. Ai, vamos lá. Vem, menino sem juízo, no calor do meu carinho, vem amar também. Vem beijar a minha boca e provar esse gostinho que ninguém mais tem. Venha chamegar comigo, ao balanço da sanfona, vem dançar forró. E pra onde quer que eu vá? Não esqueça, meu amor, que você não está só. E pra onde quer que vá? Não esqueça, meu amor, que você não está só. Lembro das suas loucuras quando foi embora e eu fui atrás. Mas reneguei meus sonhos e não tive culpa, sei te amei demais. Só depois de tanto tempo desse sofrimento encontrei a paz. E você se arrependeu e reconheceu que sem mim não vive mais. Nossa, que voz horrível. Mas é isso aí. Pronto, pai. Oi? Ó, Ah, tem perguntas aqui, vamos só voltar para as perguntas. Aí tu vai pensando uma música em espanhol para tu cantar, certo? Eu vou voltar aqui para a pergunta rapidinho, só um minuto. Tem uma pergunta lá em cima. E a pergunta que eu não observei, eu vou subir e depois eu faço novamente. Eu acho que é Vitor, né? Vitor É Vitor Stefano? ou é Stephanie? É Stephanie? É Stefano. Stefano? É o Vitinho. Vitinho, tá bom. Vitinho fez uma pergunta. Como foi a transição e a aceitação no meio acadêmico, Lorena? Ah, ainda não fui pra academia assim. Então, o que eu posso dizer? A questão do meio acadêmico, eu desisti da faculdade no semestre do semestre do ano passado por não querer ir de menino. Então, foi um processo muito difícil para mim. Então, eu não tive vivência como Lorena, realmente lá na faculdade. Mas, pelas pessoas que eu conversei, não sei porque o meu curso também é na área de humanas, o pessoal aceitou super bem a pessoa que eu tava me tornando, mas eles não conheceram mesmo a minha vivência como Lorena. Eu vou saber agora, depois, no começo do outro ano, que eu decidi realmente voltar pra faculdade, pra ver como é que vai ser essa experiência. Mas eu acredito que vai ser uma experiência legal, porque o pessoal da Humanas, enfim, é muito tranquilo. A Humanas é a melhor. Então acho que vai ser bacana. Eu espero que seja, né? É o que eu tô esperando. Vamos lá, deixa eu ver se tem perguntas. Ah, tem uma pergunta aqui. Lorena, o que você já fez por um encontro amoroso? Nossa, eu só... não pode ficar pros últimos blocos, não. Pode, pode. Nós fazemos 3 blocos na live. O terceiro bloco é mais descontraído, então se quiser responder o terceiro bloco, fica à vontade. A Ana Cristina, minha amiga, está falando aqui. Oi, boa noite. Parabéns, amiga. Vivemos em uma sociedade vestida de preconceito.
a mulher, tanto o preconceito à mulher, à homossexualidade, ao negro, etc. e tal. Como quebrastes as barreiras de imposição da, eu acho que creio que seja da sociedade. Então, pelo que eu entendi da pergunta, Ana, essa questão da violência é bem complicada e quando a gente fala de Violência violência, biológica dessa sociedade machista e desrespeitosa. é, meu Deus, deixa eu focar com essas perguntas tão. Deixa eu focar pra pergunta da Ana Cristina, gente. A Ana Cristina faz perguntas sérias, viu, Gustavo? É, Então, Ana, a questão da violência é difícil porque a gente vive numa sociedade machista, onde há imposição de uma normalidade, né, que eles querem que seja e tal. Outro processo difícil eu vou falar da minha realidade como mulher trans. O homem cis, eles não vê muito como um objeto, como algo novo, uma curiosidade. Então, além da gente, às vezes, servir para uma fantasia, para um fetiche, eles nos matam. Então, a realidade é que nós mulheres trans morremos mais. E eu falo não só na questão do. Eu falo num contexto geral. O Brasil é o país que mais mata a mulher trans, que mais mata trans. E se a gente for buscar, porque a sociedade sempre marginalizou a mulher trans. Então, o espaço que tinha para a mulher trans era a prostituição. Então, eu lembro que até então, quando assumi minha transição, quando eu conversava com alguns caras, eles perguntavam se eu fazia programa. Porque é algo tão normal para uma trans ser prostituta, se prostituir. Eu como pessoa, eu não escolhi esse caminho. Porque eu tive uma instrução, eu não tive esse processo que muitas outras meninas passaram para entrar na prostituição. Eu não condeno, porque a sociedade sempre nos marginalizou, sempre colocou a gente nesse espaço, e muitas meninas foram expulsas de casa, muitas meninas fugiram para poder viver. Então, a prostituição era o meio mais fácil, porque a sociedade não nos aceitava trabalhar da forma que a gente era. Lógico que hoje tem uma certa facilidade, tem ações sociais que fazem, estão incluindo nós dentro dessa parte da sociedade. Mas eu te falo que não está sendo nada fácil. Nada fácil mesmo. Quando eu fui aceita como Lorena no meu trabalho, sendo que meu nome de batismo ainda não é Lorena. E quando eles falaram que eu poderia vir como eu sou, foi um momento tão feliz, sabe? Eu não sei mensurar o que eu senti naquele momento. Mas eu fingia uma pessoa que eu não era. Foi muito doloroso no primeiro dia. Mas depois eu peguei e soube que eu teria essa oportunidade, tipo assim, que eu poderia trabalhar como Lorena. Me fez muito feliz. Eu queria que todas as mulheres trans tivessem essa oportunidade. Que a prostituição não fosse a nossa única opção. Então é por isso que eu quero lutar nessa questão de, quando eu voltar à faculdade, fazer projetos para trazer coisas que já existem, o transemprego, que empresas se associam a empregar mulheres trans. Então são questões que eu quero ir atrás, como acadêmica, como alguém que vai formar em letras português e espanhol. E aí são uma das grandes coisas que eu quero. Eu quero que a gente tenha opção também. A sociedade sempre nos marginalizou, sempre nos colocou à margem. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter a voz, de falar, de mostrar quem somos, mostrar nossa realidade, é muito bom, é um bom espaço. Eu espero Tem ter uma respondido. pergunta, a Ariel, ela faz uma pergunta aqui para ti, está fazendo um pedido, na verdade. Fala um pouco sobre a disforia e as mudanças com a TH. Exato. Um bom Posição hormonal, né? que não fosse de mim sem você aí, né, Ariel? Então, gente, o termo disforia Já tô pensando. é a rejeição de partes do nosso corpo. É quando você rejeita o que te faz lembrar seu sexo biológico. Então tem muitas meninas que têm várias disforias e muitas se mutilam por esse fato.
Quando eu falo a questão da mutilação, é geralmente o órgão genital. Muitas, né? Que eu entro nesse caso, sente disforia, repulsa com o órgão genital. Outras não se habitam, se acostumam pelo fato que a terapia hormonal, no caso, ela vai atrofiar o órgão. Ela deixa ele praticamente inutilizado. Então, muitas trans, por demorar, pelo processo ser tão demorado para conseguir fazer a cirurgia de adequação ao gênero, acabam aceitando, porque vai atrofiar, vai diminuindo. Então, com o tempo já não vai fazer muito efeito, não vai incomodar tanto como incomoda no comecinho. Então, é um processo muito difícil aceitar coisas que biologicamente eram para ser nossas. Então, tipo, eu vou falar o que mais me incomoda fora loja de soria com o meu órgão, é o crescimento da barba. Eu odeio a barba. Odeio de coração. E quando eu acordo e olho no espelho, vejo que tem pelo no meu rosto. A vontade de rasgar meu rosto, de passar gilete, arrancar aquilo tudo. E às vezes eu tenho que deixar ela crescer um pouco mais para não me ferir, para não me cortar. Se vocês verem, tem uma marquinha aqui de corte. É justamente Sim. pelo fato que a gente se incomoda tanto. Então, quando acontece isso, eu tenho que deixar crescer a barba um pouco mais para poder tirar a barba. Eu evito o espelho. Porque se eu olhar no espelho e ver, eu me sinto muito, muito, muito mal. Eu acho que. Gente, sabe o que eu tô fazendo aqui? Não, mas tá certo. Continua, é isso. Não responda não aí. Louca. Então, é, aprofundando um pouco mais sobre a disforia. Então, a TH, pra mim, quando eu comecei a me hormonizar, eu comecei a ver de pequenas ou poucas mudanças. O meu grande sonho era o crescimento dos seios, né? Começar a crescer os seios. E quando eu comecei a ver que eles estavam crescendo, 4 meses de TH, eu vi que meus seios já estavam um tamanho até razoável, porque tem meninas que isso depende muito também do biológico nosso, né? Nossa coisa biológica. E quando eu vi que tava crescendo e de uma maneira assim legal, até certo ponto legal pra mim, isso é muito significativo. Então, eu quero. Respondendo a pergunta da Micaela, não, Micaela. Eu queria muito no endocrinologista mesmo, queria ter muito acompanhamento. Mas pela dificuldade, pela questão de ser muito demorado e as disforias atacarem a gente sem dó nem piedade, eu decidi começar a TH por conselho de outras meninas que já usam a TH. Eu sei que a questão de corpo a corpo, né? A questão da aceitação. Graças a Deus, a que eu sigo não me tá fazendo mal nenhum. Já tem 4 meses que eu uso e eu não senti nenhum tipo de efeito diferente. A não ser as mudanças que estão acontecendo no corpo mesmo, que eu já esperava, queria mesmo. A É, Guimarães, ela pergunta como foi o processo de aceitação dentro do meio LGBTI+. então, essa é uma pergunta bem interessante, Bruna. Obrigada pelas suas perguntas maravilhosas. Então, o meio trans, existe muito a competitividade, acho que no meio cis, das mulheres cis também existe essa questão. Só que no nosso, a cobrança é pela feminização, né? Por ser feminina. Qual é a menina que já tem cabelo natural, a menina que é mais feminina, a menina que tem condição de colocar uma prótese, que fez cirurgia facial, que fez isso, fez aquilo. Então, existe muita competição. E, além disso, ainda existe dentro do meio trans algumas meninas que se sentem superior ou por já ter conseguido a cirurgia de adequação ao gênero e não considera as outras que ainda não conseguiram fazer como mulher. Então, existe esse processozinho chato dentro do meio trans, mas ao mesmo tempo eu conheci outras meninas que são maravilhosas, que têm um pensamento igual ao meu, que a gente busca a sororidade entre as mulheres trans, porque a gente tem que se aceitar como somos e sabemos que somos mulheres, independente de qual nível da transição cada um está. Porque para uma trans que está no início como eu, é muito doloroso ouvir de outras que você não é feminina, que você parece um machinho,
ou só vai ser isso, você aquilo, ou enfim, cobrar feminilidade, sendo que é um processo demorado pela transição. E ao mesmo tempo é injusto pelo fato que as que geralmente cobram são que já tem mais tempo, anos de transição, como ela quer cobrar para uma que nem 6 meses tenha. E o outro ponto que eu queria tocar é a questão dos homens gays. Tem muito homem gay que não se reconhece como mulher trans. Não reconhece mesmo e falam que nós somos gays que se vestem de mulher. Teve uma série que ela abordou esse tema, que é aquela série Pose, que mostrou a realidade de mulheres trans. Eu não vou lembrar muito bem qual era a década, se era 70, 80 que estava retratando aquela série, eu não lembro mesmo de cabeça. Mas tem um episódio que mostra uma das trans, que ela tem uma casa que acolhe outras pessoas, né? Que ela vai num bar gay e ela é expulsa. Ela não pôde ter acesso. Por quê? Eles viam isso como doença, viam a gente como doentes. Então, o preconceito entre os gays existe, entre os homens gays existe, sim. Porque muitos acham que a gente tá se vestindo de mulher pra atrair homem. Tá? Então, tipo assim, o cara tá ali, tá o homem gay, tá a mulher trans, ele vai dar preferência a quem é a mulher trans. Ah, só porque tá vestido de mulher. Entendeu? Não reconhece nós como mulheres, entendeu? E isso é muito doloroso. Vindo do mesmo meio que também sofre preconceito, que passa pelas mesmas situações que a gente. Sendo que os homens gays, pelo menos hoje em dia, eles estão bem mais aceitos. Nós ainda estamos buscando muita aceitação, porque tem pessoas que rejeitam a gente totalmente. No meu ciclo de amizade, de pessoas que antigamente me chamavam pra tudo, hoje não me chamam mais. E eu aceito. Se não quer a Lorena, se não quer minha presença, não Ó, vai tem uma poder criticar. pergunta aqui da Ágata, que eu ia fazer agora, mas ela já colocou novamente. Qual seria a Saga. realidade de Lorena no estado de origem? Você fala se fosse a Lorena no Piauí? Eu não É, entendi se é o estado, a situação ou o mas estado de origem, o estado que tu veio. a, Eu a tô, confirmação que é o eu tô estado de entendendo como origem. se fosse o estado emocional, né? Como é que Lorena se Não, sente agora? eu Pode acho. responder das duas formas. Então, ficou bem ambíguo, mas a gente vai responder das duas pra ficar bem confortável, certo? Então, do meu estado Ah, então vai com emocional, Agatha. eu me sinto maravilhosa. Me sinto realizada. Me sinto muito bem. Vocês não sabem a felicidade que eu sinto quando eu tô desse jeitinho aqui, olhando. Eu tô conversando me olhando, só pra vocês terem noção, como eu tô bem narcisista. Enfim, eu tô muito feliz da imagem que eu vejo. Agora, a questão do meu estado de origem, eu não sei se eu teria coragem de assumir a transexualidade como eu fiz aqui. Porque aqui eu tô longe dos meus pais, da minha família. E eu tenho muitas amizades, então eu me contei muito com pessoas que eu tenho próximas aqui, para poder aceitar e conseguir passar por isso. Mas eu acredito que se hoje eu estivesse no Piauí com essa idade que eu tenho, eu não seria a Lorena ainda. Porque eu não conseguiria assumir. E aqui foi o pontapé. Eu, a questão de voltar à infância, que foi até legal essa pergunta, porque eu lembrei de uma coisa que eu pensava muito quando era criança, é que um dia eu ir embora e eu voltar uma mulher. E olha o que tá acontecendo. Eu vou voltar uma mulher um dia quando eu for no Piauí, né? Quando meus pais aceitarem mais a pessoa que eu sou. Lorena, conta mais como é tua relação com tua mãe quando tu telefona para ela. Olha, hoje quando ela fez uma videochamada comigo, eu tava de vestido, né? Aí eu peguei uma camisa de frio e vesti, sentei, conversei com ela sem a minha peruca. E agora, quando eu fazer minha mega agora, eu quero ver como que eu vou fazer. Eu vou ter que Eu vou amarrar o fazer. cabelo. Fazer meu. Hum? Fazer meu mega. Eu vou fazer. Não é meu mega, não. Para de ficar. Tem um mosquitinho aqui, mas enfim. Diz só É, para o teu ponto, só dar um controle.
Eu tô tentando, mas tá difícil disfarçar que esse ponto tá, né? Mas enfim. A questão do, como eu falei, do meu mega, né? Do meu mega, é assim que tem que falar? Eu vou ter que amarrar o cabelo, enfim, porque eu não tô mostrando de menina pra ela mesmo, ela sabendo que eu me assumi trans. No começo, eu senti ela muito fria, Daiane, sabe? Daiane, pessoal, que tá assistindo. Eu senti ela muito fria. E aquilo me doía bastante, porque eu sempre fui muito próxima a ela. Então, a imagem de mulher que eu queria me tornar é ela. Sabe? Eu quero ser uma mulher igual ela. Por mais que ela fez, coitada, minha mãe fez sofrer, meu pai não valia muita coisa. Aquele velho sem vergonha. Então, mas eu achava lindinho o jeito dela de fazer comida pra ele, de agradar ele. Eu ficava olhando aquilo, eu falei, nossa, eu quero ser igual ela. Então, meu futuro marido vai ser muito sortudo, porque eu vou reproduzir muito isso que eu via. Então, quando eu comecei a sentir a frieza dela, eu vou falar pra vocês o que ela me falou quando eu assumi a minha transexualidade. Ela só olhou assim, você tem certeza que você tá fazendo, né? Eu falei, sim, eu sei. Só que antes disso, a gente teve uma conversa assim, eu perguntei, eu discuti com a minha irmã, porque minha irmã tava se sentindo pressionada, porque ela foi a primeira a saber que eu era trans e tal. Aí ela me impressionou até que a minha mãe perguntou o que estava acontecendo, isso por telefone. Aí ela falou assim: o que você quer me falar que você só quer falar pessoalmente? Eu falei: ah, mãe, eu queria falar olhando nos seus olhos para você ver que é verdade, que isso é de mim mesmo. Mas aí você não pode falar no telefone? Eu falei: eu não queria. Aí ela começou a fazer pergunta. A primeira pergunta dela foi perguntou se eu tinha feito tatuagem. Que minha mãe tem pavor de tatuagem. Aí eu falei: não, mãe, fiz tatuagem não. Ela: você matou? Eu: não. Roubou? Aí eu olhei, não, mãe. Tá se vestindo de mulher? Foi a quarta pergunta dela. Aí eu falei, sim, tô. Aí ela ficou calada. Aí ela começou a falar que eu ia matar meu pai de desgosto, que eu esperasse ele morrer pra eu poder ser do jeito que eu quero. Aí eu falei assim, ele vai ter que ver que ele vai ter uma filha agora. Mas se você quiser, ele nunca vai ver. Eu falei desse jeito pra ela. Aí depois disso, a gente passou 3 meses sem se falar. Aí no dia do aniversário dela, em dia 24 de janeiro, eu fiquei na dúvida, ligo ou não ligo. Eu liguei pra ela, dei os parabéns. Só que a conversa foi muito breve e ela tava meio fria. Ela aceitou. Aí passou um tempo. é, quando foi o Dia das Mães, eu fiquei muito na dúvida se ligava ou não, porque até então ela não me procurou mais, coisa que ela sempre fazia. Aí eu fiquei me questionando, mas eu falei assim, eu vou procurar. Eu não vou forçar que ela aceite a Lorena, mas eu vou procurar ela. Aí eu liguei no Dia das Mães e ela tava meio fria ainda comigo. É, é doloroso, sabe? Tipo assim, meu pai me procurou pra me ajudar, mesmo não sabendo que eu sou, quem eu sou hoje. Porque provavelmente ela não falou sobre isso, né? Mas, mas assim, ao mesmo tempo eu tinha sonhado com eles dois antes. E ele ter me procurado naquele dia depois do meu sonho foi uma coisa muito estranha. Eu tava me sentindo muito sozinha aqui. Por mais que eu sempre morei sozinha, morei longe deles, eu não sabia, eu quero sentir essa solidão. Ai, desculpa. Mas enfim, é, agora, essa última ligação dela mesmo, eu fingindo ser o filho dela, eu tô sentindo ela um pouco mais, me aceitando um pouco mais ainda. Eu não sei quando ela começar a me ver realmente só como menina. Eu acho que eu me perdi toda na conversa, mas é isso aí, gente. Basicamente isso. Não se perdeu, não. Pode abrir seu coração. Você realmente. Deixe extravasar suas emoções. Ai, eu não quero chorar na minha live, né? Por favor. Mas não tem como não chorar, Lorena. São as tuas experiências. Eu, E o recorte da tua mãe, na tua fala, tem a observação e tem também esse olhar da rejeição, que tu tá também no processo de transição, e muitas pessoas que estão aqui na live, né, tuas amigas, teus amigos,
as pessoas que estão acompanhando a live querem conhecer um pouco dessa história, como é que tá sendo essa relação com tua mãe. E aí tu tá falando que não tá sendo uma relação, ela não aceita a filha dela, não aceita esse contexto, ela vem de uma outra geração. Então, como tu serve de exemplo até para outras famílias, outras situações, né? Cada família é uma família, né, gente? A gente não pode também homogeneizar, mas tomar como uma reflexão. É como você falou, essa questão. A rejeição dela é dolorosa pelo fato que eu sempre quis ser uma mulher igual a ela. Lógico, eu sempre falei pra mim, e assim, quando eu falava pra ela, eu falava assim, mãe, eu quero ser metade da mulher que você é. Só que na época ela não entendia que eu me referia a ser mulher que nem ela. Então, esse processo era difícil pra mim quando eu sentia a rejeição dela. Porque, no fundo, eu sentia que eu era o filho preferido dela. Então, era doloroso isso. E ela não aceitar a filha dela, entendeu? Mas eu sei que isso vai passar, que ela vai entender que eu sou a filha dela. Que desde sempre eu sou a filha dela, que eu sei que desde pequena ela sabe que eu sou uma menina. É um processo difícil, eu sei. A transexualidade, ela mexe com a mudança. O rosto que ela via, com o tempo vai mudando. Eu sei que eu cheguei e sou uma pessoa totalmente diferente do que ela conheceu. Que eu matei a pessoa que ela conhecia. Mas no fundo eu sou a mesma pessoa. E isso é difícil, sabe? Eu entendo que isso é difícil, eu entendo. Eu sempre quero entender isso. Mas é doloroso você sentir a frieza da pessoa que você mais ama no mundo. Mas hoje eu senti um pouco mais de conforto, sabe? Tipo, ela não tava tão fria como antigamente. Por mais que ela veio me dar uma notícia meio chata, né? Sobre uma tia minha que tá muito doente e tal. Que não sabe se ela vai se recuperar. Mas eu senti que ela se preocupou de me falar sobre o que tá acontecendo. Ela tá voltando novamente a querer me comunicar, falar das coisas que tá acontecendo. Então eu vejo isso como algo positivo. Tantas coisas boas que estão acontecendo na minha vida depois que eu comecei a me permitir. Então, eu acho que isso também vai ser um processo agora. É, eu tô dando o tempo dela, não tô forçando. E é isso. Agora, a gente vai falar sobre mais do que na questão do. Eu já falei sobre a Eu vou disforia. voltar aqui para as perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui do Ed. Ele quer saber, mas para quem procura o sexo, os dois têm diferença em ação e movimento corporal? Eu não entendi bem essa pergunta, Ed. Ai, vou ter que ir lá de novo. É, É pro homem, o homem que procura. o homem que procura. Eu vou ler Uma a mulher pergunta trans. pra você, né, Laura? Ele vai. Mas você deveria. Hum. O Diomar tá falando, essas lágrimas são gotas de orvalho da primavera da flor. Linda que você é. Obrigada, fofo. Eu te Deixa eu vejo só muito. também aproveitar e fazer outra pergunta, que a Ariel comenta aqui, ela comenta aqui. E o que você diria para o seu o que você diria para o seu eu anterior, Lorena? E quais são os seus pensamentos para a Lorena do futuro? Casar. Para de. Gente, eu vou botar um pause aqui. Não, Então, diz para a tua audiência que está aí na tua casa, dá só uma afastadinha. olha, é, a questão do meu eu anterior, eu fico imaginando como é que eu vou falar. Como é que a assassina vai falar isso pra vítima, né? É meio radical quando eu falo isso, gente. Eu quero que vocês entendam que não é uma coisa assim tão agressiva, mas parece, mas não é. Mas o que eu falaria pra ele é que eu agradeceria ele por ter suportado muita coisa.
Ele suportou uma vida muito fragmentada. Suportou. Gente, peraí, Lorena, vamos para o segundo bloco. Chore as lágrimas, elas lavam e transformam a sua essência, não pode ser dilacerada, se permita. Nós vamos para o segundo bloco da live, tu vai responder as perguntas. Se eu não li aqui, você repete a pergunta, tá bom? Fica conosco aqui nesta live maravilhosa com ela, maravilhosa, Lorena Liz, a mulher